Saúde a todos os irmãos desta tarde, na paz, que as bênçãos do Criador estejam todos. Convido os amados irmãos para, nesse instante, nós voltarmos a nossa atenção para a palavra do Criador, nosso Pai Celestial, para fazer a leitura da Bíblia, lido o texto da mensagem de hoje. Nós damos aí como base, essa leitura hoje está baseada em João, capítulo 3, versículo 3 ao 10. Vamos fazer a leitura da palavra nosso elevo espiritual e fundamentarmos a mensagem de hoje nesse texto. Eu todos em nome do nosso Salvador Yahshua, para que possamos juntos fazer essa leitura. Yahushua respondeu-lhe: em verdade, lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do Eterno. Nadikimon perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Yahushua respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer da água e da rua, não pode entrar no reino do Eterno. O que nasce da carne é carne, e o que nasce da rua é espiritual. Por isso, não fique admirado por ter dito isso. Necessário é que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, vocês ouvem o barulho que ele faz, mas não sabem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do rua. Nadikimon perguntou-lhe: como pode ser isso? Yahushua respondeu: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então vimos aqui que está havendo um diálogo do Mashiach com Nadikimon, chamado Nicodemos, e Nicodemos aqui não estava entendendo. Nadikimon não estava entendendo nada do que o Mashiach havia falado para ele. Então, nessa mensagem hoje nós vamos também trabalhar, preciso explicar melhor acerca deste assunto, pois, na verdade, há muitas pessoas ainda que, muitas vezes até professando fé, não entendem a questão do novo nascimento. E hoje, a nossa mensagem de hoje tem como base promessas de purificação, ou seja, promessas de novo nascimento, de uma nova criatura, de uma restauração de vida. Que o Eterno abençoe e nos ajude para que no decorrer do culto possamos estar na presença do nosso Pai Celestial em nome de Yahshua. Bom, amados, voltamos novamente agora com a mensagem. Já lemos o texto inicial e conforme falamos, esse texto servirá de base para o recado de hoje à tarde. Quando nós estamos lendo esse texto aqui inicial de João 3, de 3 a 10, o texto mostrou para nós um diálogo de Yahshua com Nicodemos, Nadikimon. Esse Nadikimon aqui, Nicodemos que nós chamamos é Nadikimon, é o nome dele. Só que aqui o Mashiach traz aquele homem um assunto que, com certeza, para ele não era estranho, mas só que ele não entendia. Pois Nadikimon, como um mestre da Torá, como um líder judeu, do Zeodim, ele já, e conhecedor da Escritura, ele já conhecia essa passagem bíblica, várias escriturísticas, que falavam desse assunto. Por exemplo, esse texto aqui de Ezequiel 36, 25 a 27, deixa bem claro que está dentro da Escritura essa promessa. E de um novo nascimento, de purificação, de uma ser nova criatura, de ser aspergido com água limpa, tendo a sua vida realmente uma transformação. Estava dentro das Escrituras, e Nadikimon, como mestre de Israel, ele já conhecia esse texto, só que ele não compreendia a essência do que estava escrito. Vamos ler o texto de Ezequiel 36, 25 a 27. Diz aqui o texto: então aspergirei água sagrada sobre vocês, e ficarão purificados. Eu o purificarei de todas as suas imundícies, todos os seus ídolos. Também lhes darei um novo coração, e porei dentro de vocês um novo espírito. Tirarei o coração de pedra do coração de vocês, do corpo de vocês,
e lhes darei um coração de carne. Aqui nós temos uma promessa de purificação. Então, Nadiquimon já conhecia essa escritura, que havia uma promessa que o Eterno derramaria sobre o seu povo água sagrada. Essa água sagrada daqui, água imaculada, é justamente a sua palavra, que vinha transformar vidas para servir na beleza da sua justiça, da sua pureza. Então, como encontramos aqui que Nadiquimon, como homem, mestre da Torá, há muito que ele lia acerca da promessa de uma nova vida, de um novo coração, de um novo espírito, do ser nova criatura. Ele já sabia dessa mensagem, porque está nas Escrituras. Havia a promessa que o Eterno faria essa purificação no meio da humanidade. Porém, o que Nadiquimon não conseguia entender era a essência do que o Altíssimo estava propondo para a humanidade nessas escrituras. Coisa que acontece hoje com muitos de nós, com muita gente, todo mundo, com os religiosos. Tem essas partes que nós não entendemos, os religiosos não entendem, entendem até o texto escriturístico, entende muito bem, sabe de onde veio, a sua origem, foi escrito, o tempo, a época, sabe tudo. Porém, a essência espiritual, o fundamento, o conteúdo espiritual da palavra, talvez isso não é compreendido. E Nadiquimon também não entendia. Não era diferente da liderança hoje, dos líderes hoje, das pessoas de hoje. Ele também não entendia a ineficácia. Quer dizer, você vê que o Nadiquimon, ele como um homem Aldim, mestre da Torá, ele achavam que o homem seria justo ainda do Eterno por meio da Torá. Então, muitos deles acham isso até hoje. Só que eles devem entender, que é o que ele não entendeu, que a Torá era ineficaz para a transformação da natureza humana. Eles esperavam ser transformados por meio da Torá. E eles não entenderam que a Torá não tinha condições para isso. Em sua escrita, ele não tinha condições para isso. Para transformar, né, a conduta, a natureza, o caráter do ser humano eternamente. Então ele não entendeu, não estava entendendo, porque aí a essência da escritura está aí. Então eles entenderam isso, que a Torá não tinha força, capacidade de transformar a natureza humana, a natureza do homem. É evidente que depois de ter a Torá sido dada, Israel, que segundo a Torá era o povo da circuncisão, mas ainda continuou sendo incircunciso de coração, continuou sendo pecadores, porque segundo a Torá eles foram circuncidados, segundo a Torá foram circuncidados, mas eles continuavam pecadores, porque aquela circuncisão feita na carne não transformava o seu interior, não dava cumprimento à promessa de Ezequiel 36, de 25 a 27. E nem correspondia com o que o Mashiach falou para Nadiquimon em Ohana 3, de 3 a 10. Então, quer dizer, ficavam os Yehudim numa situação difícil, porque apesar de ser usados na carne, eles não obedeciam a Torá do Eterno. Eles não obedeciam a Torá do Eterno. Então, nós vimos aqui, e na verdade, depois de ter sido dado a Torá para Moshe passado uma mensagem para eles, mesmo assim, eles que segundo a Torá eram o povo da circuncisão, o povo do Eterno, eles continuavam sendo circuncisos de coração, sendo pecadores, sendo igual aos goíns. Vamos ver isso daí, quando nós vemos aqui em Irmiarro, capítulo 9, versículos 24 e 25. Passamos a ler o texto. Irmiarro, que é Jeremias, capítulo 9, 24 ao 25. Se quiser acompanhar o texto, é só ler conosco. Dias virão, diz Yahweh, que castigarei todos os circuncidados em seu corpo, mas não em seu coração. Irmiá, Mitzraim,
e Eldá, Edom e os filhos de Amon e Moabe, todos os habitantes do deserto, que cortam os cantos dos seus cabelos, pois todos os goíns são incircuncisos, e toda a casa de Israel é circuncisa de coração. Vimos aqui que o Eterno está dizendo aqui que junto com os gentios, que as nações cercavam Israel, povo da promessa, estava cercado com pessoas incircuncisos, pessoas pagãs, nações pagãs. E o Eterno está dizendo aqui que vai castigar todas as pessoas circuncidadas na carne. Ele vai chegar o tempo, aqui no versículo 24 ele diz, é o Iau que diz isso, em que vai chegar dias, chegando dias em que ele castigará, ele castigarei todos os circuncidados em seu corpo, mas não em seu coração. Então a circuncisão carnal tinha valor? Sim, vamos ver dessa mensagem, que a circuncisão carnal tinha valor. A Torá tinha valor para eles. Mas se eles circuncidassem o coração, se eles se transformassem, pois toda aquela gente ao redor de Israel ali eram circuncisas de coração, eram incircuncisas de coração. Porém, Israel também, sendo circuncidado na carne, também estava ali no mesmo patamar. Eram incircuncisos de coração, porque eles eram circuncidados na carne e não no coração. E o Eterno disse que puniria, ia castigar. Dias viriam que ele castigaria Missaim, que é o Egito, Eldá, Edom, os filhos de Amon e Moabe, e todos os habitantes do deserto. Toda aquela gente que tinha costumes pagãos, que corta os canos dos cabelos, dos seus cabelos, pois todos os goíns são incircuncisos, todos são circuncisos. E toda a casa de Israel é incircuncisa de coração, porque a casa de Israel era circuncidada na carne. Os goíns que estavam ao redor dele eram incircuncidados também na carne, mas agora e no coração. Porém, Israel, circuncidado na carne, agora continua sendo incircuncisos de coração, no coração. Então é isso que o Nicolás Kimon não estava entendendo, e muitos hoje ainda não entendem. Só que esse texto, quando ele, na Bíblia, Nova Versão Internacional, diz que a comunidade da casa de Israel tem o coração obstinado. Quer dizer, ele não vai dizer lá que eles circuncisos, vai dizer que de coração obstinado. Então os incircuncisos têm o coração obstinado, o coração que não pode entender, não procura compreender a verdadeira mensagem como ela é. Então assim era a casa de Israel, se tornando circuncisa, junto com todos os que estavam ao seu redor. A Torá em si mesma não tinha força para fazer a transformação plena no caráter dos Yehudim, nem tampouco na humanidade em todo o mundo. Quer dizer, se os próprios Yehudim, como nação peculiar do Eterno, não foram transformados pela Torá, imagina as demais nações, que nem a Torá tinha, que eles não tinham conhecimento da Torá. Então vimos que a transformação do caráter, a conduta, para que possamos estar inserindo as promessas de purificação, começa sendo manifesta aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 4. Olhando o texto. Portanto, não há condenação para aqueles que, por meio de Yahushua, o Mashiach, não andam segundo a natureza, o carnal. Porque a Torá é espiritual que produz vida por meio de Yahushua, o Mashiach, me libertou da lei do pecado e da morte. Pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer, a velha natureza humana cooperar, o Pai enviando seu próprio Filho, como ser humano, com uma natureza semelhante à nossa, executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da Torá pudesse ser plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais de acordo
com o desejo da nossa velha natureza, mas segundo o que o Rua deseja. Então aqui vimos que aqui tem uma promessa que no versículo 1, né, uma promessa de que não há condenação para aqueles que estão ligados ao Mashiach. Aí os crentes podem dizer assim, não há mais condenação para crente. Então só em ser crente já está salvo? Não só em ser crente mais condenação? Não, claro que não. Portanto, não há condenação para aqueles que, por meio do Yahushua, o Mashiach, não andam segundo a natureza carnal. Quer dizer, quando uma pessoa que crê, anda desde o seu princípio de fé, segundo a natureza carnal, se ela não está da carne, então para essa pessoa há condenação, filho. Só não há condenação para os que não andam dessa forma. Os que andam dessa forma estão debaixo da maldição e vão para a condenação. Não tem jeito. Porque está escrito aqui. Não há condenação para aqueles que estão em Yahushua Mashiach, por exemplo. Isso é para os que estão ligados ao Mashiach. E para as pessoas que são crentes fora do Mashiach, são crentes de outro nome, outra pessoa, outro ser. Como é que fica a situação? Está dizendo aqui que não há salvação, porque o Salvador, no caso, é o Yahushua Mashiach, e quem está ligado nele não perde mais a sua vida espiritual, não perde mais a sua salvação. Então está dizendo o texto aqui que não há condenação para aqueles que, por meio de Yahushua Mashiach, não é por meio da religião, não é por meio do JC de Roma, do ídolo romano, não é por meio dos ídolos de gesso, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, não. Está dizendo aqui que essa promessa de não ter mais condenação para si, de baixar, vamos ver aqui no meio, o Mashiach na Dikmon, que na verdade ele ali tem que se ver no nascimento. Então isso acontece mediante o quê? Por meio de Yahushua, o Mashiach. Quer dizer, o único nome que salva, que liberta, é Yahushua, o Mashiach, não outro nome que possa ser inserido. Segundo a natureza essas pessoas, aliás, que querem ser salvos, querem ser limados segundo a natureza carnal, então está falando que não está ligado no Mashiach. Se não está ligado no Mashiach, essa pessoa não pode ser salva. Porque a Torá espiritual, que produz vida por meio de Yahushua, o Mashiach, Yahushua, o Mashiach, me libertou da lei do pecado e da morte. Olha, nós fomos libertos da lei do pecado e da morte para servirmos com novidade de vida ao Criador. Agora imagine, de repente a pessoa é chamada para uma obra, mas não executa. Essa pessoa vai receber salário no fim do trabalho? Não, não vai. Porque ela não trabalhou, ela não desempenhou o seu papel. Então vemos aqui que, na verdade, a Torá em si não tinha o papel de salvar e libertar ninguém. Mas, por meio da fé do Mashiach, Yahushua Mashiach, nós fomos despertados, nós fomos levantados, e agora, para quem estão no Mashiach, não tem mais condenação. Mas não tome isso como base não, porque não é para quem é crente, não é para quem está em Yahushua Mashiach, não é para quem está em Jesus, não é para quem está em Jeová, não é para quem está na igreja A, na igreja B, não, é para quem está ligado ao Mashiach, Yahushua o Mashiach. E hoje as pessoas estão estranhas porque não conhecem, a palavra não foi pregada a eles como devia ser. Então hoje muita gente religiosamente enganchado, sem poder ser salvo, porque ainda está vidrado ainda nos conceitos errôneos nos quais foi ensinado e aprendido. Né? Então nós vimos aqui que não tem condenação para quem está ligado ao Mashiach. Porque a Torá espiritual, quem é a Torá espiritual? No caso, a Torá espiritual, não é mais a Torá carnal, aquela Torá de animais, de bode, não é mais aqui, não é. Agora, nós somos salvos, nós somos libertos por meio de Yahushua Mashiach. Porque a Torá espiritual, que é o próprio Mashiach, por que o Mashiach é a Torá espiritual? Porque a Torá, letra, toda a história dela apontando para o Mashiach, que é vir de vir. Então, ele é a Torá espiritual hoje, que é lá do espiritual da Torá, que nos libertou, que nos livrou de todas essas mazelas aqui. Pecados, negligência, né? Qualquer pecado aqui não venhamos cometer, está contra a Torá, nós estamos pecando contra o nosso Pai Celestial, contra o Criador. Então, nós precisamos
cumprir esse texto aqui de Jeremias 9, para que quando essa bênção derramada em nossas vidas, nós estávamos de pé, prontos para recebê-los, né? E assim, movemos no que está no versículo 4 do capítulo 8 de Romanos. Então, eu vou ler o 3 e o 4. O 3 diz assim: Pois aquilo que a Torá não podia fazer por si mesmo, olha bem, coisas da vida do ser humano que a Torá não podia fazer. Então é preciso que essa coisa que ela podia fazer fosse feita, porque ela é a purificação, é o perdão dos pecados da humanidade, é aquilo que separa a criatura do seu Criador. Mas a Torá não tinha força para libertar o homem desse poder, porque ela é carnal, ela funciona como sombra. Porém, espiritual, sim. Porque espiritual está o Espírito do Eterno, para nos libertar da lei do pecado e da morte. Então, nós vemos aqui que no versículo 3, que ele fez, que o Pai fez tudo isso, visando um fim proveitoso, né, para nos levar a crer na palavra e não ter mais condenação, mas que no quadro ele vai dizer o seguinte: para que a justa exigência da Torá pudesse cumprir, plenamente cumprida em nós. Nós quem? Como é que vai se cumprir a justiça da Torá plenamente em nós? Quando nós nascermos de novo, quando nós entendermos a palavra do Criador. Pois diz aqui, versículo 3, do capítulo 8, ele diz assim: pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer, a natureza humana fez, né, cooperar. O Pai, enviando seu próprio Filho, como ser humano, com uma natureza semelhante à nossa, executou a punição contra o pecado na natureza humana. Então nós vimos aqui, amados, que nós temos da parte do Criador uma providência para adquirirmos a nossa purificação pela fé no nome de Yahshua, nosso Salvador. Então, nesta tarde, nós estamos falando que acerca da questão da Torá, porque a Torá tem sido abandonada de lado por muitos, porque a pessoa entende que cumprir a Torá tem que fazer sacrifício. Não. O sacrifício da Torá é o sacrifício vivo, imaculado do Mashiach. É esse o sacrifício que a Torá exigia, né? Então, nós sabemos que a Torá não tem a força para transformar o homem. Então, esse poder aqui, que a Torá não pode fazer, é transformar. Então, o Eterno agora enviou o seu Filho na terra, em semelhança de homem, para nos dar o direito, a força, a capacitação para cumprir com a sua palavra, para nos manter na fé firme, corajosos sem nem um lado nem para o outro. Caso a Torá fosse essencial, aliás, para a salvação do homem, não haveria necessidade dos profetas a pregoar a circuncisão do coração, porque já era circuncidado na carne, e a circuncisão fosse válida só na carne, não precisaria o Mashiach ter vindo ao mundo para salvar a humanidade. Mas como nós estamos em fase de aperfeiçoamento, precisamos sim da Torá, do Criador, do seu amor, das suas benevolências, do seu perdão. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui no texto de Irmiyahu, que é Jeremias, capítulo 4, versículo 4. Irmiyahu 4, versículo 4. Diz o texto: circuncide-se perante Yahweh e tire os prepúcios dos seus corações, ó homens de Eudá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a se acender como fogo e queime de modo que ninguém o possa apagar, por causa da maldade de suas obras. Então aqui o Eterno está falando para Israel que eles precisavam circuncidar o coração. Circuncidem, está indo aqui, perante Yahweh. Eles iam circuncidar na carne, porque era o que eles faziam. Era a exigência da palavra para eles, a autoridade exigia isso deles. Mas que além desse ato de cerimonial, dessa circuncisão que ia haver neles, dessa cisão que ia fazer da circuncisão da carne,
ele precisava fazer outra coisa, tirar o prepúcio dos seus corações, circuncidar também o coração. Então isso era uma maneira que o Eterno receberia, dava validade à circuncisão da carne que eles tinham praticado, se eles também circuncidassem o coração. Aí é que veio a casa de Romanos 8, versículo 1 a 4, dizendo que agora não tem mais nenhuma condenação para as questões ligadas ao Mashiach. O Mashiach veio para fazer essa circuncisão verdadeira, para transformar o caráter do homem, para mudar o interior da pessoa, como disse ele, a Adikimon, para que haja houvesse um novo nascimento, que sem o qual os homens não poderão ver o reino dos céus, o reino do eterno. Então vimos aqui que ele está exigindo aqui em Ermiarro, que na verdade a circuncisão deles era para eles circuncidarem sim, mas na carne, mas também a circuncisão do coração, porque a circuncisão da carne não transformava, porque ela era incapaz de fazer. Como está no capítulo 8 de Romanos, o versículo 3, a Torá, com a sua circuncisão, as suas sublações que ele fazia, era ineficaz para transformar o caráter do homem, da pessoa, para servir ao Criador. Então agora, no verso 4, diz que, como no verso 3, que ele era impossível, não tinha capacidade para isso, então o Eterno enviou seu Filho. E o Filho veio, para que no caso do Mashiach, para que por meio da obra do Mashiach, por meio dele sendo o Eterno castigando, punindo o pecado da natureza carnal no próprio Mashiach, seu Filho, então por meio desse ato de punição, nós pudéssemos adquirir a purificação e sermos então aceitos por ele, guardando ou cumprindo a justiça da Torá, que é nosso fidel. A Torá trouxe certamente com ela a sua justiça, só que os homens não compreenderam essa justiça da Torá trazida por Moshe. Então, precisavam compreender a essência dessa Torá, que ela veio como base de transformação para levar as pessoas a transformar o seu caráter. Isso só através do prepúcio do coração geral, quando circuncidasse o seu próprio coração, os seus próprios corações. Então, Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, diz o seguinte: portanto, tira o véu de seus corações e não sejam mais insubordináveis. Não sejam mais... Então, esse texto, aqui na nossa Bíblia Imaculada, ela está dizendo que deve tirar o véu dos seus corações e não serem mais insubordináveis. Mas em outras Bíblias corrompidas diz que você deve circuncidar o seu coração. Só que aqui está falando que deve tirar do véu dos corações do povo Eldim. Véu que vela o entendimento, a compreensão, tira a luz, deixa numa penumbra. Então, o Eterno está dizendo que deve ser tirado. Então, quando a pessoa faz isso, ele está se libertando para se ver o Criador Espírito em verdade. Então, nós vimos aqui que conclui-se desse ato aí, nessa situação, se chega ao ponto de concluir que a Torá só tinha valor para os judeus e para todo homem que viesse a se aderir ao ensinamento da Torá, se houvesse nos Eudins, e também como nos Goís, que viesse crer, a circuncisão no coração. Ou seja, a circuncisão na carne só tinha valor se eles obedecessem a Torá. E nós temos em Romanos, capítulo 2, e versículo 25. Porque a circuncisão, na verdade, tem valor se você obedecer a Torá. Porém, se você é um transgressor da Torá, a sua circuncisão torna-se incircuncisão. Aí foi o que o texto diz, olha, a circuncisão de vocês tem valor sim. Por exemplo, por isso que ele disse, vocês vão se considerar lá no texto de Jeremias, você diz aqui, de Jeremias 4, verso 4, está dizendo que eles, a salvação, da circuncisão deles, tinha valor. Ou seja, como também tem o Deuteronômio 10, 16, tinha valor se eles obedecessem a Torá. Então, aqui no texto de Romanos 2,25, vai dizer para nós que, vamos ler o texto, lá, 2,25, foi ler de novo, porque a circuncisão, na verdade, tem valor
se você obedecer a Torá. Se os judeus não obedecerem, não obedecessem a Torá, a circuncisão carnal deles não tem nenhum valor, não tinha nem tem nenhum valor. E com especificamente hoje, porque o Mashiach veio e já cumpriu todo o cerimonial, inclusive a circuncisão da carne. Ele já cumpriu todo esse paradigma de doutrina, né? Ele já cumpriu na sua carne. E no verso 4 de Romanos 8 diz que para que em nós fosse cumprir a justiça trazida e exigida pela Torá. Então a Torá, ela não tem capacidade de restaurar ninguém, transformar ninguém, mas ela tem uma exigência de quê? De sermos novas criaturas, de obedecer a palavra, de nascermos de novo, né? Então, que para isso precisamos circuncidar o prepúcio do nosso coração, não apenas o prepúcio da carne, quando vai para o coração, do entendimento, do sentimento, do conhecimento, ou seja, uma circuncisão espiritual. Então, quando nós vimos aqui, que na conclusão chegamos de todo esse assunto, é que a circuncisão da carne, ela só é válida, só tinha valor para os eudins, se eles obedecessem a Torá, como nós vimos aqui em Romanos 2, verso 25. E como eles, os eudins, não obedeceram a Torá, eles continuavam necessitando da verdadeira circuncisão, feita pelo próprio Mashiach, pois a circuncisão do coração, do espírito, é que realmente é válida, que ela é feita pelo Mashiach. Homem nenhum, mestre judeu nenhum, mestre Torá, rabino, não tem homem nenhum que tenha condições de se considerar alguém na carne e transformar seu interior. Continuam pecadores, transgredindo tudo que é de bom e de direito, porque a transformação do caráter ela tem que nascer de dentro de você. E esse é um sentimento, e esse sentimento só pode ser modificado, mudado dentro do indivíduo, por aquele que lhe transforma em um ser espiritual, homem espiritual. Só tem que ser espiritual para que a Torá espiritual, que é a ação espiritual do Eterno, plantada a Torá em nossa vida, ela possa nos transformar. Não a Torá letra, escrita, prática do cerimonialismo, ali do legalismo da Torá, dos eudins, mas a obediência na essência do ensinamento da Torá, que era para a vida e vida eterna. Então vimos aqui que como os judeus não obedeceram a Torá, eles continuavam sendo pecadores, necessitando da verdadeira circuncisão, que é do coração, a qual é feita pelo próprio Mashiach. E Yohanan, capítulo 7, versículo 19. Esse texto vai provar para nós que os eudins não obedeciam à Torá do Eterno trazida por Moshe. Verso 19, do capítulo 7 de Yohanan. Moshe não lhes deu a Torá, no entanto, nenhum de vocês obedece a Torá. Nenhum obedeceu a Torá. Mas eram todos circuncidados na carne. Porque parece que para os eudins, a obediência à Torá era só circuncidar na carne. Porém, não era. A zona da carne era um item que estava exigido lá dentro da Torá. Mas aquilo ali não fazia a transformação, não estava ali. Ali era o sinal de uma aliança. Agora, o Eterno exige de nós uma transformação interior, no coração, uma circuncisão dentro do próprio coração. Então, é só que o Mashiach está dizendo para nós aqui, que a Torá foi trazida por Moshe, sim, mas eles não obedecem a Torá, porque vocês querem me matar. Quer dizer, a Torá disse que não podia matar, eles queriam matar o Mashiach, estavam procurando matar o Mashiach. Depois a Torá disse que não podia matar, estavam lá dizendo que circuncidado por a Torá, mas queriam matar o Mashiach. E o Mashiach reagiu usando a própria palavra a favor de si e contra eles. A ação de justificação, amados, nunca foi por intermédio da Torá, nem é hoje, nunca será por intermédio da Torá. A Torá não tem condições de justificar ninguém de seus pecados. A Torá simplesmente mostra o caminho a ser seguido no ensinamento do Eterno, e ali tem uma lei formada de 10 mandamentos, que nos indica o que é pecado, está mostrando que é pecado. Mas aquela questão ali da Torá, da lei está ali, os mandamentos,
Ele não nos tira o pecado, apenas nos conscientiza. Ele nos faz sentirmos que somos pecadores, conhecer que somos pecadores. Então, ela não pode fazer mais do que isso. Então, como ela não podia fazer mais do que isso, então, voltando para Romanos 8,3, vai dizer que não quando ela não teve capacidade de transformar o homem, então o próprio Pai Celestial, o Altíssimo, tomou providência, enviando seu Filho, semelhante de carne, para na carne dele, na sua natureza carnal, punir o nosso pecado na carne dele, na vida carnal que ele tinha. Então a nossa espiritualidade começa aí, e nós entendemos o chamado do Criador para uma nova circuncisão, uma circuncisão espiritual e não uma circuncisão carnal. Visto que a mensagem de Yahweh sempre foi essa daqui, seja antes ou depois do madeiro do Calvário, seja para os Eldins, seja para os Goins. A mensagem do Eterno sempre foi essa: ouve, ó Israel, pois o nosso Eterno é o único Yahweh, né? Então não tem outro, pois a fé é o único meio de se chegar ao Eterno. Então, você quer compreender a palavra, quer viver a palavra, quer se separar do mal. Então, mediante a fé, você pode chegar ao Eterno por meio da fé, por meio da obediência, por meio da entrega. Romanos capítulo 10, verso 17, vai falar isso para nós. Portanto, a fé vem pelo ouvir as boas novas a respeito do Mashiach. A fé a nós não vem por meio da Torá, vem por meio das boas novas a respeito do Mashiach. Não há outro caminho, não há outro meio pelo qual possamos compreender o caminho do Eterno. Visto que a mensagem de Yahweh sempre foi essa que nós temos dito: ouve Israel, ouve o homem, ouve a nação. Temos que ouvir a respeito das boas novas e nessa fé, pois a fé é o único meio de nós chegarmos ao Eterno, né? Caso os Eldins tivesse dado ouvido, crédito à voz de Yahweh, haveria uma mudança radical neles. Teria havido uma mudança radical neles. Então, essa mudança, eles deixariam de ter um coração de pedra, passariam a ter um coração de carne. Porque, na verdade, o coração de carne significa um coração mole. O coração de pedra significa um coração duro. Então nós temos Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, vai falar isso para nós. E lhes darei unidade de coração, e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Quer dizer, o Eterno falando da unidade de espírito, unidade de fé. E lhes darei unidade de coração. Aliás, de coração. Um coração de todos, o coração de um. E por dentro deles, depois de Israel, dentro de todos os homens que venham crer nele, um novo espírito. E tirarei da sua carne o coração de pedra, coração duro, rebelde, e lhe darei um coração de carne, coração mole, coração novo, um novo coração. Então nós encontramos aí que, na verdade, a palavra quer de nós uma mudança, uma transformação. E a promessa do Eterno cumprir, nós temos que entrar nessa mudança, nessa transformação. Porque se não houver mudança, transformação em nós, jamais veremos a parte do reino dos céus, jamais veremos o Criador. A intervenção do Eterno na vida do povo de Israel só ocorreria no momento em que eles ouvissem a palavra do Eterno e gravassem a Torá em seus corações. Então nós vimos isso, que isso vai acontecer sim. Mas vamos ver como é que começa o processo em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Êxodo 19, versículo 5 diz: o Eterno para aquele povo e para nós também: agora, se vocês atentamente ouvirem a minha voz e cumprirem a minha aliança, então vocês serão a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha, amados,
se vocês agora se vocês atentamente, se nós temos que ouvir a voz do Criador, atenção, não é ouvir por ouvir. Está acontecendo hoje nas congregações, nas igrejas é isso. O crente vai para a igreja, tinha um culto, vai ouvir a palavra, vai ouvir os louvores, vai ouvir as orações, e volta dali pior que quando ali chegou. Porque ele foi apenas simplesmente ouvir. Ele não foi ouvir com atenção, ele não foi ali se envolver no que ele vai ouvir. Ele não se envolveu na mensagem, não se envolveu no louvor, não se envolveu na oração, ele não foi ouvir de nada, ficou neutro, ficou fora. Ele só ouviu. E a palavra diz que aquele que ouve relaxadamente, ai daquele que ouve a palavra do Criador relaxadamente, que faz a obra dele relaxadamente. Nós temos que ouvir e ouvir com atenção. Para não ser como aquele homem esquecido que olhou-se diante do espelho, eu saí dali, logo, o seu rosto, logo não lembro mais como tal era. Porque ele apenas contemplou-se no espelho. Mas a palavra que mesmo é aquele que ouve a palavra e guarda seu coração, que pratica, que executa os ensinamentos da palavra em seu coração. Então aqui a palavra está dizendo a promessa de vida, a promessa espiritual que nós temos da parte do Criador, as promessas infalíveis do Pai Celestial, é essa, né? De que agora, se vocês atentamente ouvirem a minha voz e cumprirem a minha aliança, quer dizer, tem dois passos aqui, há dois passos, ouvir e cumprir. Pessoas também, como eu falo, vai só ouvir, mas será ali vazio, porque ele foi simplesmente ouvir. Precisamos ouvir e praticar a aliança do Eterno, né? Praticar seu ensinamento, sua palavra, pôr na prática, para que então essa Torá tenha efeito em nós. Porque nós estamos mais seguindo o Criador, mas a Torá carnal, mas a Torá espiritual, e tem como base a letra da Torá literal do sistema religioso dos Yaudins, né? Porém, nós precisamos ali voltado para ali, mas com o nosso coração circuncidado, para o coração ser tirado, a natureza carnal ter sido tirada. Então, só assim nós podemos então agradar o nosso Pai Celestial. Em Miarro capítulo 31, verso 33, vai dizer para nós o seguinte. Aqui nós temos, dentro da profecia, uma mensagem a respeito do tempo das boas novas de salvação ao pecador. Após o Calvário, após o madeiro, após a morte do Mashiach. O texto vai dizer para nós o seguinte, que em Miarro, capítulo 31 e o 33. Pois esta será a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Dias do madeiro, dias da estadia do Messias aqui na terra. Diz Yahweh, eu porei a minha Torá em seus corações, e a escreverei em suas mentes. Eu serei o Altíssimo deles, e eles serão o meu povo. Para sermos povo do Altíssimo, precisamos manter aliança com ele. E essa aliança que ele quer manter com ele é feita no nome de Yahshua, no sangue do Mashiach, ali no madeiro amado por nós. Pois essa será a minha aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz Yahweh, ele vai pôr a sua Torá em nossos corações e escrever em suas mentes. O seu Altíssimo vai fazer isso. E quer ser o nosso Altíssimo, quer que sejamos nós, os seus servos. Então vimos aqui que essa aliança que é feita com a casa de Israel veio também com os goíns, por meio da fé no Mashiach, pois para o Eterno não há acepção de pessoas. Encontramos aqui agora que a doutrina de Yahshua veio tornar evidente o que estava registrado na Torá e nos profetas.
Já estava lá registrado na Torá e nos profetas. Mas, como eles não entendiam, pensou que Yahshua viesse como boca do Eterno para ensinar a eles a sua doutrina, seus ensinamentos, a sua palavra. Então vimos aqui que a doutrina de Yahshua veio tornar evidente o que estava registrado na Torá e nos profetas. Pois nascer da água e do Espírito é o mesmo que derramar do Espírito sobre o homem. Somente Yahweh pode conceder um novo coração, um novo espírito, ou seja, uma nova vida ao homem. Como foi falado, Yahshua falando para Nadikmon, em Yohanan capítulo 3, de 5 e 6. Vamos dar uma conferida assim no texto. Yahshua respondeu para Nadikmon, capítulo 3, versículos 5 e 6. Yahshua respondeu: em verdade lhes digo que se alguém não nascer da água do Rua, não pode entrar no reino do Eterno. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Rua é espiritual. Isto é, não podemos servir ao Criador se não formos pessoas espirituais. Pessoas carnais não podem ir ao Criador porque a natureza carnal impede que essa bênção aconteça na vida dos homens. Nascer da água do Espírito aí é o mesmo que nascer da palavra. E Yahshua, no caso aí, é o verbo, o Yahshua em nosso meio, o Mashiach em nosso meio, no caso é o verbo de Yahweh, ou seja, o Cordeiro de Yahweh, que vem tirar o pecado do mundo, ou seja, a palavra encarnada, a palavra se fez carne, a palavra sim se fez carne. Não foi o Criador que se fez carne, não foi o Altíssimo que se fez carne. Vamos ler o texto de Yohanan, capítulo 1, versículo 14. Diz o texto: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de virtude e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como unigênito do Pai. Sendo ele filho, nasceu como homem. E como homem ele tinha uma natureza semelhante à nossa, semelhante à natureza humana. Mas quem era ele aqui? O verbo, a palavra, né? A palavra, o verbo do próprio Criador. Então encontramos aqui que esse verbo, essa palavra, né, é que se fez carne. Como se fez carne? Quando o anjo chegou para Miriam e disse: Miriam, tu és bem-aventurada, tu és bendita. Então o ventre você vai conceber e vai dar lhes um filho. Então aqui está a promessa feita a Miriam. E ele aqui vai descobrir essa promessa. Vai descobrir essa promessa. Agora vimos que aí quem vai se fazer carne, no ventre de Miriam? A própria palavra que o anjo falou. A palavra, e aquele anjo era o próprio Criador, o próprio Eterno. Então quando ele falou, cumpriu essa palavra dele no ventre de Miriam e ela engravidou. E deu à luz um filho. E por isso que esse filho, esse ser vai ser de Miriam, é filho do Pai Celestial. Porque ele foi gerado pela palavra do Pai Celestial. Então precisamos entender que na verdade quem se fez carne não foi o Criador, mas a sua palavra falada por meio da boca daquele anjo. Então ele vai dizer para nós aqui, como já nós estamos lendo, que o verbo, verso 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua benevolência, a sua planificação, as suas virtudes e a verdade através dele. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Quer dizer, através do homem, através do Mashiach, nós vimos revelar a natureza do Mashiach, a natureza humana, divina que dava naquele homem. O homem, sim, no caso, o homem, Mashiach, uma natureza divina, de Deus dos céus, porque ele mesmo na terra não deixou de ser o espiritual. Porque quem veio, é a mesma coisa de quem veio do céu, pergunta se aos religiosos, foi Jesus veio do céu e ele veio de lá. Mas se vocês examinarem a Escritura, vai ver que o Filho do Altíssimo, o Mashiach, nunca veio do céu. Ele subiu para o céu, ele lá não veio e vai voltar sim. Mas no momento ele não veio do céu.
Quem veio do céu foi a palavra consagrada, a palavra ungida. Essa veio do céu. Mas o próprio Criador, não. O próprio Criador, ele enche os céus e a terra. Então precisamos entender que, na verdade, a palavra do Criador não é quem se fez carne. E essa palavra é espiritual, é a palavra da Torá espiritual do Eterno, então é aí. Então, nós precisamos compreender que a palavra é quem nos dá a promessa de vida eterna, promessa de restauração, promessa de purificação, né? Então, nós vamos aqui vendo que Auxa, no caso, é a fonte que jorra para a vida eterna, jorra em nós, que produz em nós vida eterna, né? E nós naqueles que são purificados por ele, por Auxa, ou seja, naqueles que creem em Auxa, como está em Yohanan, capítulo 4 e versículo 14. Vamos lá o texto, olha ali no texto. Aqui nós temos um diálogo de Auxa Mashiach com a mulher Shorita, que é a mulher samaritana, e nesse diálogo o Mashiach vai dizer para ela: mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Então quem bebe da água que o Mashiach dá, ele não tem mais sede. Não é água física para matar a sede do corpo, não. É uma água espiritual, que vem através da sua palavra, que não é assim gerada dia após dia. Então precisamos entender que, na verdade, a palavra é vida, a palavra é água, a palavra é pão, a palavra é alimento. Portanto, o que é nascido do Espírito é Espírito, diz o texto, que é nascido da carne é carne. Isto é, os que creem em Auxa, HaMashiach, como está escrito, recebem poder para serem feitos filhos do Altíssimo. Ora, se o homem crê na plenitude, ideal, já recebeu essa bênção, essa plenitude, essa planificação. E Yohanan, capítulo 1, 16. Vamos ler o texto. 1:16 de Yohanan, no caso de João. Pois todos nós temos recebido da mesma plenitude, toda a plenitude, bênção e mais bênção. E Colossenses capítulo 2, versículo 7 e 8, vai ainda falar sobre enriquecer mais esse texto de Yohanan 1:16. Que diz que aqui no 16, diz que pois nós temos recebido da sua plenitude, bênção e mais bênçãos. O que é a plenitude? A coisa plena, completa, não falta nada, né? Então, recebemos tudo isso da mão do Rua, que é o seu Espírito. Aqui Shaul está falando a respeito da Torá física, da Torá secular, da Torá letra. Pois diz ele aqui, no verso 17, pois todas essas coisas são sombra daquilo que virá, mas o corpo é do Mashiach. Então, o corpo da igreja, o corpo formado na terra pela verdadeira fé é do Mashiach. Na verdade, esse é o que nós estamos almejando, uma vida de transformação, de regeneração para o novo nascimento. Ele foi dito bem claro no versículo 7, bem claro para nós, que estejam arraigados, no capítulo 2 de Colossenses, versículo 7, já arraigados e ficado nele, conforme a fé, assim como vocês foram ensinados, eu agradeço sempre por tudo. Devemos agradecer ao Pai, entrar nele com louvor e gratidão por ter feito nossa vida. E assim vivemos uma vida arraigados com os ensinamentos da palavra, livre de qualquer associação com o mundo, né? Edificados e fortificados nele com Mashiach. E para nós encerrarmos, essa pessoa que está ligada a ele, viu? O verso 8. O verso 8 diz o seguinte, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os prenda por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição tradições humanas, segundo o rudimento do mundo e não segundo o Mashiach. Não, quer dizer,
Tem que cuidado para que não recebamos doutrina que não tem apoio nas escrituras. Como temos falado, como já temos falado essa oportunidade, o ensinamento do Senhor só tem validade se é de apoiar com a escritura. Então, quando nós temos um ensinamento de acordo com a escritura, essa pessoa que crê, ele tem a promessa inserida em sua vida. Então, essa pessoa agora passa a ser participante da natureza divina, receber a promessa revogável do Pai. Então, a natureza divina, a natureza dos céus, nós passamos a conhecer, porque agora nós cremos e confessamos o eterno através do Machia, nosso Salvador. 2 Pedro, que nós estamos lendo, 2 Pedro, 2 Kefa, capítulo 1, 3 e 4. O poder de Al, nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para sermos participantes da sua eternidade. Dessa maneira, Ele nos tem dado os seus maravilhosos e preciosos dons para prometer, dons que prometeu, porque por Ele vocês possam participar da natureza divina e fugir da corrupção e dos desejos malignos que os desejos malignos trouxeram. Então, o maligno traz corrupção para nós, traz detrimento, traz coisa ruim. Então, nós só podemos fugir deles, aprender deles quando aprendemos da palavra. Então, diz aqui, para que Ele prometeu, os dons que Ele prometeu, recebemos os dons que Ele prometeu, que são promessas, para que, por meio deles, os dons espirituais, possam participar da natureza divina e fugir da corrupção que os desejos malignos trouxeram ao mundo. O mundo todo cheio desses desejos, dessas malignidades. E nós somos livres se nós voltarmos para o Criador, queremos falar como realmente está escrito. Que o Eterno nos abençoe, já está em nome de Alcha, nosso Pai Celestial.